Beleza, então iniciando nossa aula a partir desse momento, vamos então resolver mais um exemplo sobre solução de equações diferenciais pelo método de Frobenius, que é esse aqui. É para a gente resolver a seguinte equação diferencial em torno de x igual a zero. Trata-se da equação diferencial 2x ao quadrado mais 2x, aliás, 2x ao quadrado vezes a segunda derivada de uma certa função y em relação a x, mais 2x vezes a derivada de y de x em relação a x, mais x menos 5 vezes y de x igual a zero. Primeira coisa que você precisa fazer, então, é preparar essa equação diferencial para você verificar se o ponto em torno do qual você quer resolver a equação diferencial é um ponto regular, então a função vai ser uma função analítica, ou se ali ela apresenta alguma singularidade. Pelo preparar, eu estou querendo dizer que a gente vai ter que dividir toda a equação diferencial pelo coeficiente da derivada de ordem mais alta, que no caso é a derivada de segunda ordem. Então eu vou dividir toda essa equação diferencial por 2x2. E então a gente vai ficar com derivada segunda de y de x em relação a x, mais 2 por 2 dá 1, x por x2 dá 1 sobre x, vezes a derivada de y em relação a x, mais x sobre 2x2, menos 5 sobre 2x2. Então, isso aqui a gente vai ficar com x menos 5 sobre 2x ao quadrado, vezes y de x, igual a zero. E aqui a gente... Ali não tem um x entre parênteses, não? Depois do 1 sobre x, dy dx? De onde? Onde você fala? No segundo termo. Aqui? Que fica 1 sobre x, dy dx de x, não é não? 1 sobre... Não, ô Vitor, foi mal. Eu não entendi o que você disse, cara. Não, então, porque na hora que você dividiu, no primeiro termo ali, ficou d2y dx2x. Aí eu não sei se eu peguei, porque... Não. Eu estou apenas querendo dizer, ô Vitor, que esse y é uma função de x. Tá. Então, escrever, nesse caso, y Muda, ou y de x é exatamente a mesma coisa. É porque eu confundi com o primeiro termo. Né? Não é que o x está multiplicando essa segunda derivada, não. Eu apenas quero dizer que o y é uma função dependente dessa variável x. Tá ok. Ok? Uhum. Então, essa equação diferencial ela foi colocada naquela forma padrão para a gente investigar a natureza das singularidades. Ela está colocada na forma de uma derivada segunda, mais uma função p de x vezes a derivada de y em relação a x, mais uma função q de x vezes a própria função y igual a r de x. O r de x é a função nula, ele é identicamente nulo. O p de x é igual a 1 sobre x. E o q de x é igual a x menos 5 sobre 2x ao quadrado. Quando você olha para essas funções p e q, que são as funções onde você vai enxergar se a função apresenta ou não uma singularidade, você vê que as duas funções elas são singulares em x igual a zero. Por quê? Porque se eu tomar o limite da função p de x quando o x tende para zero, isso aqui vai dar 1 sobre zero, isso aqui então vai tender para infinito. E da mesma maneira, se eu tomar o limite
de Q de x, quando o x tende para zero, que é o ponto onde a função é singular, isso aqui vai me dar x menos 5 sobre 2 vezes 0 ao quadrado, e isso também vai tender para infinito. Então, de fato, o ponto x igual a zero é um ponto singular. Em outras palavras, o método de solução de série de potências usual não vai funcionar. O método de solução via série de potências usual, ele só pode funcionar se você estiver resolvendo a equação diferencial em torno de um ponto em que a função e a equação diferencial sejam funções analíticas. Então, ele tem que ser um ponto regular. Você não pode ter uma divisão por zero, como a gente está fazendo, tá certo? Então, você tem um ponto singular. Mas não é essa análise que me permite realmente dizer se eu posso ou não aplicar o método de Frobenius. É um ponto singular? Então, eu não posso usar o método usual. Talvez eu possa empregar o método de Frobenius. Como que você verifica isso? Você vai tomar os seguintes limites. Então, para eu verificar se é possível aplicar o método de Frobenius, eu tenho que aplicar dois limites em cima dessa função P e em cima dessa função Q. Um limite para cada uma delas. Então, a gente vai tomar os seguintes limites. O primeiro deles, para a função P de x, ela apresenta uma singularidade em x igual a zero. Digamos que a singularidade fosse num outro ponto, em x igual a 2, por exemplo. Então, você toma o limite. Quando o x tende para esse ponto onde você quer investigar a singularidade, de x menos o ponto em que pode haver a singularidade, vezes P de x. No nosso caso, esse ponto x0, que é o ponto em torno do qual eu quero a solução, ele vale zero. Então, isso aqui se torna o limite, quando o x tende para zero, de x vezes a função P de x. A função P de x é 1 sobre x. Eu posso dividir x por x, a simplificação vai me dar 1. Então, eu vou tomar o limite de 1 quando x tende para zero. O x pode tender para o que ele quiser. Se a função for a função constante 1, ela sempre vai valer 1, independente de para onde o x está se aproximando. Esse resultado aqui é finito. E então, por ser finito, você tem um primeiro critério que lhe permite empregar o método de Frobenius. Mas não é o único resultado que você tem que checar. Agora eu tenho que tomar a função Q, que acompanha a própria função y, que em termos de derivada tem duas ordens menor que a derivada de segunda ordem. Ela é a própria função. Então aqui eu tomo o limite, quando o x tende para x0, de x menos x0 elevado ao quadrado. Porque essa função tem duas ordens de derivada menor do que a derivada de maior ordem. Vezes a função Q de x. Novamente, o x vai tender para zero. Então, isso aqui é o limite. Quando o x tende para zero, de x, porque o x0 vai ser zero, elevado ao quadrado, vezes x menos 5 sobre 2, x ao quadrado. A dependência em x2 perigosa, ela é eliminada. Vai sobrar o limite de x menos 5 dividido por 2, com x tendendo para zero. Isso equivale a 0 menos 5 por 2, ou menos 5 meios. Isso aqui também é um resultado finito, certo? Então, apesar de ter uma singularidade nesse ponto x igual a zero, eu posso tranquilamente afirmar que o ponto singular é um ponto singular regular. Ou seja, é possível remover essa singularidade.
cumprida a finitude desses dois limites, você garante que o método de Frobenius ele pode ser aplicado. Pois bem, o que nós vamos fazer, então, a partir de agora? Vamos recapitular como é que é a cara da série de Frobenius. Se você vai empregar o método de Frobenius, o que você tem é o seguinte: você vai supor, como uma proposta de solução para a sua EDO, que a sua função y de x, ela vale x elevado a s vezes um somatório com n indo de 0 até infinito de um certo coeficiente a n vezes x elevado a n. Quem é esse s? Não sei, mas é um parâmetro que ainda terá que ser determinado. E, em geral, a gente vai perceber que esse S ele vai possuir dois valores. E aí, na sequência, eu vou mostrar para vocês, recapitular, né, o porquê que você possui dois valores. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos retomar a nossa equação diferencial original. A equação diferencial original é essa aqui. X ao quadrado vezes a derivada segunda de y em relação a x, mais 2 sobre x dy dx, mais x menos 5 vezes a função y igual a zero. Você já tem a proposta para a função y. Você está imaginando que a função ela tem uma cara como essa aqui. Claro que você não sabe o valor de s, e você vai tentar encontrar quais são os possíveis valores que os coeficientes A podem assumir, através daquilo que a gente chama de relação de recorrência. Mas antes de passar o carro na frente dos bois, você determinou ou especificou quem é a função y, qual é a forma que ela vai ter na cara de uma série de potência. Você também precisa escrever a derivada da função em termos de uma série e a sua segunda derivada também em termos de uma série. Então, vamos lá. Vamos escrever a primeira derivada na forma de uma série. Derivada de y em relação a x, ela vai ser igual a quanto? Você vai ter que derivar uma soma. Você pode incorporar esse x elevado a s para dentro do seu somatório. Então, você estaria derivando em relação a x um somatório com n indo de 0 até infinito, de an vezes x elevado a n mais s. Tomando a derivada de cada termo do seu somatório, nós vamos ficar com uma soma de n igual a 0 até infinito da derivada de cada parcela. Isso aqui vai me dar an vezes n mais s vezes x elevado a n mais s menos uma unidade. E vamos fazer a mesma coisa para a nossa segunda derivada. A segunda derivada ela vai ser a derivada da primeira derivada. Ela vai me dar o quê, então? Um somatório com n indo de 0 até infinito, de an que multiplica n mais s, que multiplica n mais s menos uma unidade, vezes x elevado a n mais s menos 2 unidades. Então, eu tenho a minha equação diferencial, que eu vou chamar de equação 1. Tenho uma proposta de solução para a função que resolve essa equação diferencial, que eu vou chamar de 2. Uma expressão na forma de uma série de Frobenius para a primeira derivada. E uma expressão na forma de uma série de Frobenius para a segunda derivada. O que a gente faz agora? A gente vai reescrever a equação diferencial usando essa série de potência. Então, eu vou pegar a relação 4, a relação 3, a relação 2, e todas essas séries serão substituídas
na minha equação diferencial, que é designada pela equação 1. Então, a gente vai obter o seguinte. Tomando a equação 1 como referência, nós vamos ficar com x ao quadrado vezes um somatório com um índice n indo de 0 até infinito, de AN que multiplica n mais s, que multiplica n mais s menos uma unidade, vezes x elevado a n mais s menos 2 unidades. Mais 2x que multiplica um somatório com n indo de 0 até infinito, de AN que multiplica n mais s vezes x elevado a n mais s menos uma unidade. Mais x menos 5, que multiplica um somatório com n indo de 0 até infinito, de AN vezes x elevado a n mais s. E isso aqui tudo é igual a 0. Bom, então chegou o momento de que a gente precisa manipular esses somatórios. Primeira coisa que a gente observa é que, pelo menos a priori, esses somatórios eles estão escritos em termos de potências de x diferentes. O primeiro tem uma potência x elevado a n mais s menos 2 unidades. O segundo, n mais s menos 1 unidade. O terceiro, uma potência n mais s. Mas você não pode se esquecer das funções que estão multiplicando cada somatório. Elas também são polinômios em x. Então, como você está escrevendo a sua solução na forma de uma série de potências em x, é conveniente você incorporar essas potências para dentro do somatório. E aí eu ficaria com o seguinte. O primeiro termo poderia ser escrito como um somatório, com n indo de 0 a infinito, de AN que multiplica n mais s menos 1 unidade, vezes x elevado a n mais s. Por quê? Porque eu tenho uma potência x elevado a menos 2, e ela vai ser combinada com uma potência x ao quadrado. Vai dar x elevado a 2 menos 2. Que é x elevado a 0, que é igual a 1. Vamos ter algo parecido no segundo somatório, onde eu tenho a potência x fora do somatório. Quando você incorpora ela para dentro do somatório, você vai ter um somatório no índice n, de AN que multiplica n mais s vezes x elevado a n mais s. Porque, novamente, x elevado a menos 1 vai se cancelar com esse x fora do somatório. Tá certo? Quando você aglutinar isso tudo. Já a última parcela, ela tem que ser quebrada em duas. O coeficiente dela tem duas partes. Tem uma parte que é linear em x e tem uma parte que é independente de x. Então, vamos lá. Mesmo procedimento. A parte dependente de x, você incorpora para dentro do somatório. E aí você vai ficar com um somatório num índice n, que vai de 0 até infinito, de AN vezes x elevado a n mais s mais uma unidade. E a segunda parcela vai me dar menos 5 vezes um somatório com n indo de 0 até infinito, de AN vezes x elevado a n mais s. Isso aqui igual a 0. O que é possível perceber? O que é possível perceber, só me permitam verificar uma coisa. A equação diferencial original, eu acho que ela está até faltando um 2, se eu não estou enganado. Está faltando um 2 aqui, ó. Tem um 2 na parte da primeira derivada e um 2 na parte da segunda derivada, tá certo? Eu estou comendo esse 2. Para análise das singularidades, isso não é problema, não. Mas para a solução da equação diferencial, vai dar alguma diferencinha. Então, tem um 2 que multiplica essa segunda derivada. Tá joia?
Portanto, esse somatório aqui, o primeiro somatório, também tem que ser multiplicado por 2. E aqui esse primeiro somatório também tem que ser multiplicado por 2. Antes que eu prossiga, até esse ponto, tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá, até aí tá. Agora observem o seguinte. Esse é um ponto crucial na nossa análise. É quando você vai tentar reduzir o número de somatórios que você tem. Como é que você vai fazer essa redução? Você vai checar a sua equação diferencial e você vai buscar os termos que carregam a mesma potência em x. Não é necessário a gente manter esses 3 somatórios separados, porque eles dependem da mesma potência em x. Então, dá para agrupar isso na forma de um único somatório. E aí eu ficaria com o seguinte. Eu vou, então, agora agrupar as somas cuja potência é x elevado a n mais s. Nós vamos ter, então, um somatório com n indo de 0 até infinito, de AN que multiplica n mais s, que multiplica n mais s menos uma unidade. Aqui tem um coeficiente 2, né? Mais 2, novamente, que multiplica AN, que multiplica n mais s. Tem mais alguma coisa? Não. Então, isso aqui vai multiplicar um x elevado a n mais s, que eu vou colocar em evidência. E aí, o último somatório também é dependente de x elevado a n mais s. Então, isso aqui vai me dar 5 vezes o coeficiente AN. Fecho o colchete, e esses caras todos multiplicam x elevado a n mais s. Mas ainda falta um termo. Falta aquele termo cuja potência de x não é n mais s. Na verdade, ela vai valer n mais s mais uma unidade. Então, eu vou ter um somatório que vai ter que ficar em separado, pelo menos em um primeiro momento. Eu vou ter um somatório de 0 até infinito, de AN vezes x elevado a n mais s mais uma unidade. E isso aqui tem que ser igual a 0. Essas duas somas, elas têm que ser iguais a 0. Mas elas não podem ser agrupadas no mesmo somatório, porque as potências nesses dois somatórios, elas são defasadas de uma unidade. Então, nesse instante, quando você percebe qual é a defasagem que existe entre um somatório e o outro somatório, ou quantos forem, você precisa propor um mecanismo para tentar tornar esses somatórios compatíveis. Ou seja, tornar os somatórios compatíveis é fazer com que esses somatórios tenham a mesma potência em x. Então, eu vou ter que pensar em algum artifício para compatibilizar o primeiro somatório com o segundo. Tá certo? O segundo somatório, então, não é compatível com o primeiro, porque a potência em x é diferente. Então, para tornar a potência em x equivalente, nos dois somatórios, eu vou fazer uma mudança de variáveis nesse meu primeiro somatório. Eu vou, então, fazer uma mudança de variáveis, uma mudança de índices no segundo somatório. Poderia fazer no primeiro? Até poderia, mas não é o caso. Tá certo? Porque eu teria que inventar uma unidade aqui para tornar esse somatório equivalente a esse. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a potência n mais s mais 1. Eu vou chamar essa potência de um índice m mais s.
onde esse novo índice M, ele foi definido como o antigo mais uma unidade. Portanto, o índice antigo é o novo índice menos uma unidade. Tá certo? Então, vejam só como que a gente vai trabalhar esse segundo somatório. Vou focar agora só no segundo somatório, ok? Eu vou ter um somatório, originalmente feito num índice n, que vai de 0 até infinito, de an vezes x elevado a n mais s mais uma unidade. Só que n mais uma unidade, eu chamei de m. Como eu vou eliminar o índice n, eu tenho que reescrever o índice do coeficiente a e eu tenho que remarcar a maneira como o somatório vai ser reescrito. Então, reparem no seguinte. O somatório na variável n, ele começa em n igual a 0. Se eu tenho o n igual a 0, quanto valerá o m correspondente? O n é o m de mula menos uma unidade. Se o n for 0, m menos 1 precisa ser 0. Então, o m terá que ser igual a uma unidade. Ou seja, no novo somatório, na nova variável, a contabilidade não começa em m igual a 0. Ela começa em m igual a 1. E aí, o que vai acontecer? Esse n, ele vai ser deslocado em relação a n. O n vale o índice m menos uma unidade. Então, eu vou ter um coeficiente a, m menos 1, vezes x elevado a m mais s. Até esse ponto, tudo bem? Por mim, sim. Ok? Yuri, Tudo bem, Ed. tudo bem? Então, olha só. Eu vou recapitular a primeira soma novamente, ok? Nós vamos ficar com um somatório num índice n, que vai de 0 até infinito, de 2 vezes a n, que multiplica n mais s, que multiplica n mais s menos uma unidade. É o primeiro cara. Mais 2 vezes o termo an vezes n mais s. Menos 5an. Todos esses caras multiplicam a potência x elevado a n mais s. E isso aqui é somado com um novo somatório no índice m, que vai de 1 até infinito, de um coeficiente am menos 1 vezes x elevado a m mais s. E isso aqui é igual a 0. Agora, reparem o seguinte. Qual é o papel desse índice? Seja o n de nariz ou o m de mula. Ele é simplesmente um contador. Ele vai contar quantas parcelas você vai ter em cada soma. Se ele é simplesmente um contador, se ele não é uma variável física do seu problema, então, em princípio, eu poderia dar para eles o nome que eu bem entendesse. Na última aula, eu disse que esses índices, eles são aquilo que nós chamamos de índices mudos. Porque eles em si, eles não dizem nada sobre a física do seu problema. Eles não falam nada. São simplesmente marcadores para cada coeficiente e para cada termo da série.
Por eles serem índices mudos, nós podemos dar a eles o nome que nós bem entendermos. Então, esse M poderia ser chamado, por exemplo, de jacaré. Jacaré I, por exemplo. Que aí eu vou ter jacaré 1, jacaré 2, jacaré 3, jacaré 4 e assim por diante. Meu M poderia ser chamado de I. Meu M poderia ser chamado de J. E assim por diante. Se eu posso dar, então, qualquer nome para essa minha variável que apenas estabelece um rótulo para cada termo da série, qual é a vantagem que eu tenho em ter dois índices diferentes nos dois somatórios? Não tem nenhuma vantagem. Então, se eu não tenho nenhuma vantagem em ter um índice M, ou I, ou J, ou jacaré, índice I, qualquer coisa do tipo, eu posso, inclusive, chamar o meu M, de N. Novamente. Tem essa liberdade de voltar a chamar o índice com a letra do somatório original. Isso vai trazer para mim uma grande comodidade. Apesar de não poder perder de vista que os dois somatórios não começam na mesma faixa. Enquanto um começa com o índice percorrendo a partir de 0, o outro começa com o índice percorrendo a partir de 1. Tá certo? Mas eu vou ter um somatório com n indo de 0 até infinito. Oi. Se não atentar nessa questão de começar em 0 ou em 1, parece que a gente dá uma volta para ficar no mesmo lugar. Como é que é, Samuel? Tipo, se a gente não se atentasse, né, a essa questão de começar, né, da onde começa a contar, parecia que a gente, ao chamar ali o N mais S de M menos 1 e tal, a gente ia parecer que tá dando uma volta mais, né? Concordo absolutamente com você. Fica parecendo que você está andando em círculos mesmo, simplesmente para voltar para o índice antigo, entendeu? Só que você tem que observar que, como você está escrevendo a sua equação, a solução da sua equação diferencial na forma de uma série, portanto, um polinômio, a derivada, ela sempre faz com que a ordem do polinômio abaixe uma unidade. Então, se você, digamos que o seu polinômio fosse um polinômio de grau 450, é uma equação diferencial de segunda ordem, você vai ter, então, uma série com x elevado a 450, o termo de maior ordem, o outro vai ser 449, o outro vai ser 448. 450 foi apenas hipotético, porque a série, na verdade, ela é infinita. Mas o fato é que a segunda derivada tem uma ordem 2 vezes menor que a solução original. A primeira derivada tem uma unidade menor que a expressão original para o y. E é isso que faz com que, que as potências nos somatórios não sejam, em princípio, compatíveis. E isso é que vai fazer com que a gente observe que vai ser necessário começar os somatórios em faixas diferentes. Na verdade, no método de Frobenius, Samuel, esse ponto é o ponto mais crucial. Porque é a partir desse ponto, ou melhor, do próximo ponto que surge a partir dele, desse que nós estamos discutindo agora, que a gente vai determinar quais são os possíveis valores desse parâmetro S. É a partir disso, tá certo? A partir do fato de que os somatórios não estão começando em uma mesma faixa. Mas nós desejamos que eles comecem numa mesma faixa. Vamos ver, então, como é que a gente vai proceder. Quando eu olho, então, para a primeira soma, eu já poderia até colocar uma pequena simplificação pelo seguinte. O termo AN, o N mais S e o 2 são fatores comuns nas duas parcelas. Aliás, ela não é comum no 5AN, né? Então acaba que não ajuda muito. Tudo bem. Eu tinha esquecido, tinha
achado até que era... Só tinha N e N mais S, mas não. Aí não vai adiantar muito, tá certo? Então, a gente vai ter o seguinte. 2 vezes a N, que multiplica N mais S, que multiplica N mais S, menos uma unidade, que é o que sobrou dessa primeira série, mais uma unidade. Uma vez que eu coloquei 2AN e N mais S em evidência nessas duas primeiras parcelas. Menos 5AN, que multiplica x elevado a N mais S. Aqui eu tenho uma simplificação interessante, esse menos 1 racha fora com esse 1. E aí o segundo somatório, ele seria escrito agora com um índice N no lugar do M. Eu fico, então, com um somatório em N indo de 1 a infinito, de A, N menos 1, vezes x elevado a N mais S. E isso aqui tem que ser igual a zero. Eis o ponto aonde você vai tentar encontrar o valor do S. No método de Frobenius, o S sempre vai ser obtido dessa maneira. Você vai ter que olhar para os somatórios finais que você tem e observar qual é a defasagem entre eles. Aqui eles estão defasados de uma unidade. Esse somatório começa em N igual a 0. Esse já começa em N igual a 1. Poderia começar em N igual a 2, por exemplo. Isso, inclusive, aconteceu na nossa aula passada sobre o método de Frobenius. Você precisa separar esses caras que tornam os dois somatórios incompatíveis entre si. Ou seja, no primeiro somatório, o termo que torna esse somatório incompatível com o segundo, em termos de faixa de variação, é o termo com o N igual a 0. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar esse termo. Então, aqui eu vou isolar o termo S, ou melhor, o termo N igual a 0. Eu vou escrever eles separadamente. E vou, então, ficar com o seguinte. 2 vezes a 0, que multiplica 0 mais S, que multiplica 0 mais S novamente, menos 5 a 0, vezes x elevado a 0, mais S. Aí, na sequência, eu teria o termo com N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, mas aí eu caí na faixa do segundo somatório. Então, agora, não há mais a necessidade de escrever dois somatórios, porque agora os dois têm a mesma faixa de variação. Então, eu posso colocar um único somatório num índice N que vai de 1 até infinito. De quê? 2AN, que multiplica N mais S elevado ao quadrado, que é N mais S multiplicado por N mais S, menos 5AN. Isso multiplica x elevado a N mais S. Mas esse cara também multiplica x elevado a N mais S. Ele está numa faixa que vai de 1 até infinito. Então, a gente pode, tranquilamente, agrupar esse cara dentro do primeiro somatório, desde que ele comece em N igual a 1. Então, a gente vai ter menos 5, 2AN, que multiplica N mais S ao quadrado, menos 5AN, mais a índice N, menos uma unidade, vezes x elevado a N mais S. E isso aqui tem que ser igual a 0. Certo? Olha que legal. O primeiro somatório, a primeira parcela, ela não depende do N. Ela depende apenas de S. A despeito, claro, da dependência em X, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com essa dependência em X na sequência.
0 mais S é igual a S. Então, o primeiro termo me daria 2 a 0 S vezes S, que é S ao quadrado. Então, a gente vai ficar com 2 vezes A0 vezes S ao quadrado menos 5 vezes A0. Esse cara multiplica a potência x elevado a S. E agora vem um somatório com n indo de 1 até infinito, de 2 a n, que multiplica n mais s elevado ao quadrado, menos 5 a n, tudo isso multiplicado por x elevado a n mais s. E isso é igual a zero. Tá certo? Aliás, aqui tem até um detalhe que é o seguinte. Tá faltando um termo, né? Tá faltando o termo AN menos 1. Eu isolei o termo para N igual a zero. Repeti o termo para N começando em 1, mas eu esqueci o termo AN menos 1. Tá certo? Aqui tá faltando um termo, que é o termo AN menos 1. E todos esses caras multiplicam x elevado a n mais s. Ô, gente, observem bem. O que que nós temos nesse momento? Nós temos um polinômio que é identicamente nulo. E ele é identicamente nulo para qualquer valor de x. Claro, supondo que esse x seja um x próximo de zero, porque é a vizinhança em torno da qual você está resolvendo a sua equação diferencial. Mas, de uma maneira geral, o que você tem é o seguinte: você tem um coeficiente a vezes x elevado a s, mais um coeficiente b, aí agora já no somatório, vezes x elevado a 1 mais s, mais um coeficiente c vezes x elevado a 2 mais s, mais um coeficiente d vezes x elevado a 3 mais s, e assim por diante. E isso tem que ser igual a zero para todo x próximo de zero, que é a região em torno da qual nós estamos resolvendo a nossa equação diferencial. Gente, o polinômio, apesar de ter infinitos termos, ele está dando zero para qualquer valor de x. O que que isso significa? Ele dá zero se o x for 0,01. Ele também vai dar zero se o x for 0,004. Ele vai dar zero se o x for 10 a menos 40. Quer dizer, a nulidade desse polinômio não depende do valor de x. Se o polinômio é nulo para todo valor de x, como que a gente poderia garantir essa nulidade para qualquer valor de x? Pô, gente, tem uma... Não sei se eu estou fazendo uma coisa errada aqui, eu estou achando que eu estou fazendo uma coisa errada, né?
Não. Tá errado, não. Tá certinho. Tá certinho, sim. Tá certo. Mas voltando à pergunta. Você tem um polinômio que é identicamente nulo para todo o valor de x que você colocar nesse polinômio. Quando isso é possível? Como é que é possível você fazer isso? Só para fazer uma analogia, digamos que vocês tenham um vetor no espaço tridimensional, x, y, z. Tá aqui um vetor R. Sei lá que vetor R que é esse. Mas digamos que esse seu vetor R, ele possa ser colocado como um alfa na direção I, mais um beta na direção J, mais um delta na direção K. O que você precisa exigir nesse polinômio para que ele seja sempre um vetor nulo? O que você consegue garantir a respeito desse vetor para ele ser um vetor nulo? Para ele ser um vetor nulo, se eu quero que esse cara seja um vetor nulo, ele teria que ser igual a 0 na direção I, mais 0 na direção J, mais 0 na direção K. Isso é um vetor nulo. Todas as componentes dele são identicamente nulas. Ora, ao afirmar que um vetor é identicamente nulo, você está querendo dizer para mim que cada componente individual teria que ser zero. Então, para garantir que um vetor se anula, eu tenho que exigir que o alfa seja zero, que o beta seja zero e que o delta seja igual a zero também. É a mesma coisa para um polinômio. Se você está exigindo o anulamento de um polinômio para qualquer valor da variável x, esse anulamento ele só é possível se nós fizermos a seguinte exigência. O coeficiente da potência x elevado a s, o a, ele tem que ser zero. O coeficiente da potência b, da potência x elevado a 1 mais s, que é o b, tem que ser zero também. O da potência x elevado a 2 mais s tem que ser zero. O da potência x elevado a 3 mais s tem que ser zero também. E assim por diante. Ou seja, é necessário você fazer com que todos os coeficientes sejam identicamente nulos. E é aí que você vai tirar o valor do s. Você vai pegar o coeficiente de x elevado a s, que é 2a0 s ao quadrado menos 5a0, e você vai exigir que isso aqui seja igual a zero. De onde você tira 2s ao quadrado menos 5 vezes a0 igual a zero. Via de regra, no método de Frobenius, a gente exige que o a0 seja diferente de zero. Porque se o primeiro termo do polinômio for zero, certo? Eu não sei como determinar o valor do s. Então, em geral, a gente vai assumir que o primeiro coeficiente da sua proposta de solução para a EDO ele vai ser diferente de zero. Já que é um produto de dois termos dando zero, e em um deles você impôs essa condição, o outro ele tem que ser igual a zero. Então, você vai ter 2s ao quadrado menos 5 igual a zero. Foi por isso que na hora que eu comecei a resolver o problema, eu disse que nós chegaríamos em 2 possíveis valores de S. Por quê? Porque normalmente você vai cair numa equação de segundo grau em S, que vai te dar 2 raízes. Por quê? Porque a equação diferencial é de segunda ordem. Se for uma equação diferencial de terceira ordem, você vai cair num polinômio de grau 3 em S. Tá certo? E assim por diante. A ordem da equação diferencial, ela vai ditar para você
quantos possíveis valores de S você tem. Então, nesse caso, é um EDO de segunda ordem. A possibilidade de você encontrar valores de S vai se resumir a 2 valores. São 2 os possíveis valores de S. O S, então, ao quadrado, é igual a 5 meios, de onde eu tiro um valor S1 igual a raiz de 5 meios, e eu vou tirar um valor S2 igual a menos a raiz de 5 meios. Então, esses são os possíveis valores de S. Tá certo? O que você vai fazer com esses possíveis valores? Aí começa a nossa análise. O S1, então, deu mais raiz de 5 meios. O S2 deu menos raiz de 5 meios. Então, o S1, ele vai ser diferente do S2. 2 valores diferentes do S, é garantido que, pelo menos para o maior, você vai ter uma solução do tipo Frobenius. Se eles forem iguais, caso você resolva a equação do segundo grau em S e o delta ser zero, né? Então, você vai ter 2 valores de S iguais, a proposta de solução vai ser diferente da que a gente vai colocar na sequência. Mas o fato é que, sendo os 2 valores de S diferentes, o primeiro, ele vai gerar uma primeira solução, que eu vou chamar de Y1 de X. O segundo, ele vai gerar uma segunda solução, Y2 de X. Por que 2 soluções? Porque é uma equação diferencial de segunda ordem. E aí, a partir disso, você construiria a sua solução geral. Seu Y de X, ele vai ser um coeficiente alfa vezes Y1 de X, mais um coeficiente beta vezes Y2 de X. Onde? Quem vai ser o Y1 de X? Ele vai ser X elevado a S1, somatório com o índice N indo de 0 até infinito, de AN vezes X elevado a N. E o Y2? No caso das raízes serem diferentes, a solução 2 é muito parecida. Você vai ter X elevado a S2 vezes um somatório com N indo de 0 até infinito, de um outro coeficiente Bn vezes X elevado a N. Então, vejam, os valores de S, eles estão determinados. O que não está determinado ainda são os coeficientes das expansões em série para a primeira e para a segunda solução. Então, agora a gente vai tentar se perguntar quem podem ser os coeficientes AN e para a segunda solução, quem podem ser os coeficientes Bn. Tá certo? Ora, isso eu obtive para o coeficiente de X elevado a S. Agora eu teria que fazer algo parecido para o B, para o C, para o D. Mas são infinitos termos. Como que você vai proceder com infinitos termos? Você vai fazer o cálculo individual de cada um deles? Não. Você vai escrever uma relação de recorrência. Então, para obter os AN, a gente vai escrever uma relação de recorrência. Ô, Ed. Pois não. O que você escreveu ali na página anterior, na solução geral, que acabou que eu perdi, só para me printar aqui rapidinho? Provavelmente deve ter sido a cara da solução geral, Samuel. Ah, tá. Foi isso aqui. Primeiro eu escrevi o S. Não, isso aí sim, ok, mais embaixo. É isso. Aqui. Eu retomei os 2 possíveis valores de S, identifiquei que eles são diferentes de 2 e comentei. O primeiro vai gerar uma solução, o segundo vai gerar uma outra solução.
Qual será a solução geral? A solução geral é dada por uma combinação linear das duas soluções individuais. Escrevi a forma geral das duas soluções individuais, uma para cada valor de S. E agora eu estou lançando a seguinte pergunta. Como é que eu vou determinar os coeficientes da expansão? É através de uma relação de recorrência. É o que vem na sequência. Beleza. Tudo bem? Ok? Então, agora, para obter os diferentes AN, nós construímos uma relação de recorrência. Vamos ver, então, qual é a cara que essa relação de recorrência vai ter. Então, reparem o seguinte. O termo independente do N serve para me determinar quais são os valores de S. Esse termo é escrito em termos daqueles camaradas que precisaram ser isolados do somatório geral. Agora eu vou focar no somatório geral. Ao exigir que o B, o C, o D e os coeficientes de todas as demais potências sejam nulos, eu quero dizer que, de uma maneira geral, eu vou exigir que esse coeficiente aqui, de uma potência genérica, x elevado a n mais s, ele tem que ser igual a zero. Para n maior ou igual a 1, porque para n igual a zero eu já fiz o cálculo em separado. Então, eu vou ter 2an, que multiplica n mais s elevado ao quadrado, menos 5an mais an menos 1. Tudo isso aqui multiplica x elevado a n mais s. Peguei o termo geral da série, então. Mas o x é diferente de zero. Ele é próximo de zero. Ele não é igual a zero. Então, eu vou exigir que o termo geral da expansão em série ele seja igual a zero. Esse cara aqui, ele vai ser diferente de zero. Para que o produto dê zero, eu vou exigir que esse cara aqui seja igual a zero. Então, a gente vai ter o seguinte. 2 vezes a n, que multiplica n mais s ao quadrado, menos 5, mais an menos 1. Isso aqui tem que ser igual a zero. Eu vou, então, isolar o termo geral da série. Essa relação vale para a partir de quanto? Ela vale para n maior ou igual a 1, que é onde o seu somatório começa, depois que você isola aqueles termos. Ok? E aí vamos ficar com o seguinte. A gente vai obter que o termo geral da série, o AN, ele é menos o AN menos uma unidade sobre 2 vezes n mais s ao quadrado menos 5. Novamente enfatizando que essa relação aqui ela tem que ser válida para n maior ou igual a 1. Oi. Nessa última parte aí que você fez, esse 2 que você colocou em evidência aí, ele tinha que aparecer dividindo no 5 ali também, não tinha? Deixa-me ver o... Porque lá na primeira... é verdade. É verdade. Deixa eu ver se eu não fiz alguma bobagem aqui, Yuri. Só um minutinho, por favor. Então... realmente. Então, 2an... É porque eu acho o seguinte,
Deixa eu ver. Não, você tem razão. Que eu estou achando que está até faltando um termo em um outro lugar aqui. Só conferir aqui o termo. Tá certo. Você tem razão, cara. Esse 2 ele não poderia ficar aqui, não. Eu achei que ia ter um 2 global, mas não. Ele multiplica só esse termo aqui, certo? Para eu colocá-lo em evidência aqui, eu precisaria dividir o 5 por 2. Você tem razão, Yuri. Tá certo. Tá certo, tá certinho. Beleza? Você observou corretamente. Bom, essa então vai ser a nossa... Aqui tem até um detalhe, viu, gente? Deixa eu ver... Aqui tem o mesmo erro, né? Esse coeficiente aqui, esse 2, ele multiplica só o termo n mais s ao quadrado. Ele não multiplica o 5 conforme o Yuri observou. Para ele multiplicar o 5, eu teria que ter 5 meios aqui, tá certo? Teria que ter o 2 colocado em evidência para as duas parcelas. É isso, então. Beleza? Pois bem, é com essa expressão aqui que eu vou fazer o cálculo dos meus coeficientes da expansão em série. Essa expansão, esse coeficiente, ele vai se desdobrar no final das contas em 2. Porque eu vou ter um valor para S igual a 5 meios e um valor para S igual a menos 5 meios. Então, quando eu tenho o S igual a 5 meios, a gente vai ficar com AM igual a menos AN menos 1 sobre 2 vezes que multiplica N mais 5 meios, aliás, raiz de 5 meios, né? Raiz de 5 meios ao quadrado menos 5 unidades. Esse aqui é a cara do meu coeficiente de expansão para S igual a raiz de 5 meios. Mas tem um outro valor de S, que é o S2. Então, aqui eu vou ter S2 igual a menos a raiz de 5 sobre 2. Isso vai me dar o coeficiente da outra série, é o BN. Que vai me dar menos BN menos 1 sobre 2 vezes N mais S. O S agora vale menos raiz de 5 sobre 2. Esse cara é elevado ao quadrado. Menos 5 unidades. Daqui, então, vai sair a minha primeira solução y1 de x. Daqui vai sair a minha segunda solução, o y2 de x. É assim, então, que os nossos coeficientes seriam calculados. Tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho na construção dessas soluções. Vamos, então, fazer o cálculo dos AN para n maior ou igual a 1. A relação geral do AN é essa aqui. Ela vale menos o AN menos 1 sobre 2 vezes N mais a raiz de 5 meios elevada ao quadrado menos 5 unidades, se eu não estou enganado. Isso para N maior ou igual a 1. Então, aqui, observem que fica evidente aquela exigência que a gente faz para o método de Frobenius, supondo que o primeiro termo da série não pode ser zero. Porque observem o seguinte, o A1 vai ser igual a menos A0.
Se o A0 for 0, o A1 vai ser 0 também. Como a diferença entre eles é de apenas uma unidade, o A0 fazendo o A1 igual a 0, vai provocar com que o A2 seja 0, com que o A3 seja 0, o A4 seja 0, e aí todos os coeficientes da série seriam iguais a 0. A sua solução seria identicamente nula. Dividido por 2 vezes o n igual a 1, então 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 unidades. Esse é o primeiro termo da minha primeira solução. E o A2, ele vai ser menos A1, porque o n vale 2, 2 vezes o n valendo 2, mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 unidades. E o A3? O A3 ele vai depender de menos o A2. Dividido por 2 vezes 3, mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 unidades. Claro que o A1 dependeu do A0, o A2 vai depender do A1. Então, isso aqui poderia ser reescrito como sendo menos A0 sobre 2, que multiplica 2 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 unidades, que multiplica o denominador do A0, né? Que é 2 sobre 1 mais raiz de 5 meios elevado ao quadrado, menos 5 unidades. Apenas uma questão de sinal, vamos ver se está certinho. O A1 vai ter um sinal negativo em relação ao A0. O A2 é menos A1. Então, aqui o sinal vai ser positivo, porque esse sinal negativo vai se combinar com o sinal negativo do próprio A1 aqui em cima. Então, aqui vai dar mais. Ok? Já o A3 vai ser menos o A2. Então, isso aqui vai me dar menos A0 sobre 2 vezes 3 mais a raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5. É o denominador do próprio A3. Agora vem o denominador do A2. É o A0 dividido por essa tranqueira aqui, né? Então, nós vamos ficar com 2 vezes 2 mais raiz de 5 sobre 2, menos 5 unidades. Que multiplica 2, 1 mais raiz de 5 sobre 2, ao quadrado, menos 5 unidades. Certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer nesse negócio é que dificilmente vai dar para a gente encontrar uma forma fechada para essa expressão. Tá certo? Ela não vai ter uma expressão em forma fechada. Tá joia? Paciência. A gente tem que conviver com isso também. Nem sempre vai dar para colocar os coeficientes de uma forma tão bonitinha, tão bacana, no final das contas. Eu sei que eu vou deixar para vocês o seguinte. Combinem esses termos, tá certo? E aí mostrem o seguinte. Mostrar que a primeira solução, o y1 de x, ela vai ser igual a x elevado a 5 meios, que multiplica a 0, que multiplica
menos eu não vou ter essa expressão fechada de cabeça, não. Realmente não vai dar para fazer isso de cabeça, não. Mas, enfim, tentar obter a série para o y1 de x e depois para o y2 de x, tá certo? É basicamente reescrever todos os termos, colocando o x elevado a 5 meios em evidência e o A0 em evidência também. Ok? Então, é obter, uma vez de mostrar, é a partir desse ponto obter o y1 de x e o y2 de x. Antes que eu dê prosseguimento, alguma passagem que tenha ficado obscura, que não esteja clara? Aqui tá tranquilo. Pode continuar. Ok? Então é o seguinte, como eu disse para vocês, essa é a solução via método de Frobenius, caso as duas raízes sejam diferentes. Tá certo? Mas existem alguns complicadores nesse diferente. Quais são as possíveis soluções que a gente tem? Quais são as possíveis soluções para uma EDO de segunda ordem desse tipo aqui? Derivada segunda de y em relação a x, mais uma função p de x vezes derivada de y de x em relação a x, mais uma função q de x vezes a própria y de x, igual a zero. Então, é uma EDO homogênea. Ela pode ser difícil de resolver, mas é uma EDO homogênea. Se nós temos que o S1 e o S2, ou seja, os dois possíveis valores do S, se eles são raízes daquela equação em S que a gente chama de equação indicial, quais serão as possíveis soluções que a gente pode construir via método de Frobenius? Isso aqui é um teorema, é o chamado teorema de Frobenius, que vai elencar a construção das possíveis soluções. Então, você tem uma primeira solução, que é essa aqui. Primeiro caso, melhor dizendo. Vamos imaginar que o S1 é diferente do S2. Tá certo? E, além disso, você tem a seguinte situação. A diferença entre S1 e S2 é diferente de um número natural. Ela não pode dar um número natural. Tá certo? N. Nesse caso, gente, só... Desculpe. Nesse caso, a solução para a equação diferencial ela vai ter a cara que a gente acabou de obter para esse exemplo. A gente vai ter que a primeira solução, na vizinhança de um certo ponto x0, ela vai ter essa cara aqui. Você vai ter o módulo
de x menos x0 elevado a S1, vezes um somatório no índice n, que vai de 0 até infinito, de AN vezes um conjunto de potências de x menos x0 elevado a n. Ou seja, caso você não esteja resolvendo a sua EDO em torno de x igual a 0, mas em torno de x igual a 47, eu teria x menos 47 elevado à primeira raiz de S, e aqui uma série de potências em x menos x0 elevado a n, ou x menos 47 elevado a n. Então, tomem muito cuidado com o ponto em torno do qual a expansão em série vai ser realizada. É o que vai definir o valor do x0. E a segunda solução tem essa cara aqui. Módulo de x menos x0 elevado a um certo número S2, vezes um somatório com n indo de 0 a infinito, de Bn vezes x menos x0 elevado a n. É exatamente o que aconteceu no exemplo anterior. No exemplo anterior, eu tinha que o S1 tinha dado raiz de 5 meios. O S2, menos raiz de 5 meios. São diferentes? São. E a diferença entre eles? Ela não dá um número inteiro. Ela vai dar raiz de 5 meios menos a raiz de 5 meios. Então, ela dá 2 vezes a raiz de 5 meios. Se você incorporar esse 2 dentro da raiz, ele vai entrar como um 4. 4 vezes 5 dá 20, por 2 dá raiz de 10, que é um número irracional. Não é um número inteiro. Então, você sabe que a sua equação diferencial, por meio desse teorema, vai ter essa cara. Tá certo? Ô, gente, esse é o teorema que eu disse, cuja demonstração é extremamente difícil. Tá certo? Então, esse teorema está além do nível da nossa disciplina. Por isso que eu não vou demonstrá-lo. Tá certo? Ele seria métodos B? Não, ele não é nem métodos B. É pior. Isso aí já é tópico de solução de equações diferenciais num nível bem avançado, Vitor. Isso aí é mais para os matemáticos mesmo, sabe? Então matemáticos da gema. A demonstração é difícil pra caralho. Bem difícil mesmo. Beleza. Tá bom? Agora vamos imaginar que eu tenha o R1 diferente do R2. Mas ao invés disso, a diferença entre R1 e R2 não dá um número fracionário ou irracional. Ela dá um número n, aonde esse número n é inteiro. E ele é diferente de zero. Nesse caso, as soluções em série elas vão ter essa cara aqui. Primeira delas, lembra exatamente a solução y1 que a gente acabou de construir. Ela vai dar y1 de x igual a x menos x0 elevado a S1, não é R não, é S. Só para ser coerente na notação. Então, vou ter x menos x0 elevado a S1 vezes um somatório de n igual a 0 até infinito de um coeficiente a n vezes x elevado a n. Nenhuma diferença, então, em relação à primeira solução do tipo anterior. Então, x menos x0 elevado a n. Como é que eu vou saber qual S eu vou colocar aqui? Porque eu posso dar ao S1 e ao S2 o nome que eu bem entender, certo? Quem vai carregar essa solução? Digamos que eu tenha o S1 igual a 3 e o S2 igual a 8. Sei lá, resolvo a equação diferencial e aí eu chego que os valores de S são esses aqui. Qual desses dois valores eu vou utilizar para obter essa solução? O maior deles.
Então, isso aqui é construído para o maior valor de S. É um pouco ruim a gente construir as soluções dessa forma, porque no fundo a gente fica meio sem saber o porquê, né? Mas a demonstração realmente ela é barra pesada, ela tá além do que a nossa disciplina pode ofertar. E a segunda solução? A segunda solução depende da primeira. Na verdade, ela é dada pela seguinte relação. Ela é dada por uma constante C, que tem que ser fixada no problema. Ué, isso ali é para o maior valor de S? Para o maior valor de S. Quer dizer, o que você vai chamar de S1, para construir a primeira solução, é o maior valor do S. Tá certo? O S2 ele vai compor a segunda solução. A segunda solução, ela tem um termo logarítmico. E ela é dependente da primeira solução. Ela dá uma constante vezes o logaritmo natural do módulo de x menos x0 vezes a função y1 de x. Então, você precisa construir a primeira solução para daí tirar a solução da segunda. Não tem jeito, tá certo? Você vai ter que tirar a solução para o maior valor do S. Mais x menos x0 elevado ao segundo valor de S vezes um somatório com n indo de 0 até infinito de um coeficiente Bn vezes x menos x0 elevado a n. Quer dizer, parte da solução até lembra o primeiro caso, mas você vai ter essa correção logarítmica. Tá certo? Você vai ter que ter esse outro termo. E aí vem um caso também importante, que é se as duas raízes forem iguais. Se o S1 for igual ao S2. Como é que você vai construir as duas soluções? A primeira não muda praticamente nada. Você vai ter a solução y1 igual a x menos x0 elevado a S1 vezes um somatório com n indo de 0 até infinito de AN vezes x menos x0 elevado a n. E a segunda? O y2 de x. O y2 ele vai ser a primeira, o y1 de x, vezes um logaritmo natural de x menos x0. Então, você vai ter novamente a correção do termo logarítmico. Mas, aí vem a diferença essencial em relação ao caso anterior. Você vai ter, ao invés de x menos x0 elevado ao próprio S1, uma vez que o S1 é igual a S2, mostra-se que o termo em série é x menos x0 elevado a S1 mais uma unidade, vezes um somatório num índice n, que vai de 0 até infinito, de Bn vezes x menos x0 elevado a n. Essa é a segunda solução que você vai ter, tá certo? É lógico que nem sempre você vai precisar dessas soluções logarítmicas. Às vezes a primeira solução já é o suficiente para o seu problema. Porém, pode ser que você precise da solução geral. E aí é assim que você faz a investigação. Tem que considerar o caso das raízes serem diferentes e o caso das raízes serem iguais. Mas no caso das raízes serem diferentes, existem duas possibilidades. A diferença entre elas dar um número inteiro, que é esse caso 2 que eu tentei discutir com vocês, e a diferença das raízes dar um número racional, uma fração, ou um número irracional. Aí você tem as duas soluções mais simples possíveis. Tá certo? Então, são esses três casos que vão balizar os tipos de solução que a gente vai ter a partir de agora. Ok? Vamos resolver, então, mais um exemplo a partir disso.
vamos resolver em torno de x igual a zero, x0 igual a zero, a seguinte equação diferencial. X ao quadrado vezes a derivada segunda de y em relação a x, menos x vezes a derivada de y em relação a x, menos x ao quadrado menos 5 quartos, igual a zero. Provavelmente, vocês talvez estejam se perguntando, puxa, mas toda vez o coeficiente que está aparecendo na frente da segunda derivada é um x2. Toda vez a solução está sendo construída em torno de x igual a zero. É normal isso. Por quê? É muito comum você querer ou precisar resolver equações diferenciais em torno da origem, via método de Frobenius, ou via método de série de potência, de uma maneira geral. E a questão do x ao quadrado, o coeficiente sempre ser esse, porque isso aqui acaba sendo uma preparação para a solução de 3 equações diferenciais muito importantes na física. A equação diferencial de Hermite, a equação diferencial de Legendre e depois a equação diferencial de Bessel. Tem vários problemas em física, em eletromagnetismo, mecânica, mecânica quântica, onde a equação diferencial tem uma cara parecida com essas aqui. Por isso que a gente está, vamos dizer assim, rondando, né, esses problemas onde o coeficiente da maior derivada, a derivada de maior ordem, ele é sempre x2. Porque esses caras, eles têm essa aparência comum, vamos dizer assim. Vamos então trabalhar o termo, a equação diferencial, né, colocá-la na forma normalizada. Vou dividir a equação diferencial completa por x ao quadrado. E aí eu vou ficar com derivada segunda de y em relação a x, menos 1 sobre x dy dx, menos 1 menos 5 sobre 4 x ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Quem é a sua função p de x? P de x é menos 1 sobre x, é o coeficiente da primeira derivada. E Q de x vale menos 1 menos 5 sobre 4 x ao quadrado. Ambas possuem uma singularidade na origem. X igual a zero é uma singularidade, tanto para o P quanto para o Q. Porque o 1 sobre x explode e o 5 sobre x ao quadrado também explode. Tá certo? Então é por isso que a gente vai verificar se essa singularidade é regular. Se ela for regular, o método de Frobenius é aplicável. Então, x igual a zero é uma singularidade, tanto para P de x, quanto para Q de x. Temos, então, que tomar aqueles limites, né? O limite, quando o x tende para zero, aí já indo direto ao ponto, de x vezes P de x. Quanto vai dar esse limite? Vai ser x vezes menos 1 sobre x. X cancela-se com x. Esse limite vai dar menos 1. Que é finita. É um termo finito. Da mesma maneira, a gente vai ter o limite quando o x tende para zero, que é o ponto em torno do qual a minha EDO vai ser resolvida, de x ao quadrado vezes Q de x. Seria x menos x0 elevado ao quadrado. Mas o x0 é zero. Ele está tendendo para zero, tá certo? Então, então, isso resume em x ao quadrado vezes a própria função Q de x. Que é o limite quando x tende para zero, de x ao quadrado que multiplica 1 menos 5 quartos de x ao quadrado. 5 sobre 4x ao quadrado. Isso vai dar o limite de x2 quando x tende para zero. É zero. x2 vezes
1 sobre x2, esse x2 é simplificado com esse x2. Dá o limite de 5 quartos quando x tende para zero. Isso aqui é menos 5 quartos. 0 menos 5 quartos é menos 5 quartos, que novamente é um termo finito. Sendo esses dois limites finitos, a singularidade em x igual a zero é regular. Logo, eu posso aplicar o método de Frobenius. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever a minha equação diferencial na forma original. X ao quadrado, derivada segunda de y em relação a x, menos x vezes a derivada de y em relação a x, menos x ao quadrado menos 5 quartos vezes a função y igual a zero. Aqui tem a função y também que eu tinha esquecido, ok? Proposta de solução. Já que você vai resolver a sua EDO em torno de um ponto singular, você vai usar não a série de potências convencional, mas você vai utilizar a série de Frobenius. Você vai supor que a sua função y pode ser escrita como x elevado a s, multiplicando um somatório de n igual a zero até infinito, de um coeficiente a n vezes x elevado a n. Isso é suficiente? Não. Não é suficiente porque eu precisaria também da primeira e da segunda derivadas. Eu já vou calcular essas derivadas e substituí-las na própria equação diferencial imediatamente. E vou ficar com o seguinte: x ao quadrado que multiplica um somatório com n indo de zero até infinito da segunda derivada desse cara aqui. O AN é uma constante. Na primeira derivada, desce um fator n. Na segunda, desce um fator n menos 1. Derivei duas vezes, isso aqui vai ser igual... Aliás, aqui tem até uma coisa errada. Só um minutinho, por favor. Na primeira, desce n mais s, né? Na segunda, desce n mais s menos 1 unidade. E aí sobra x elevado a n mais s menos 2 unidades. É que a gente não pode se esquecer que o termo x elevado a s ele tem que ser incorporado dentro do somatório. Ele vai ser derivado também. Então, isso é um somatório com n indo de zero até infinito, de an vezes x elevado a n mais s. Esse é o cara que vai ser derivado. Derivei uma vez, desce n mais s. Derivei e sobra subtrai-se uma unidade. Por isso que eu ficaria com x elevado a n mais s menos uma unidade. Depois, o que eu tenho que fazer? Derivar mais uma vez. Aí vou redundar nesse cara aqui. Menos x vezes somatório com n indo de zero até infinito de primeira derivada da minha proposta de solução. O AN é uma constante. Desce o fator n mais s e subtrai-se uma unidade da potência em x. X elevado a n mais s menos uma unidade. Menos x ao quadrado vezes y. Então, somatório com n indo de zero até infinito, de an vezes x elevado a n mais s. Menos com menos, mais. Um somatório com n indo de zero até infinito, de an vezes x elevado a n mais s. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Apesar de que eu comi algumas passagens, tudo bem nisso que eu fiz? Pois não. Ali no último termo seria 5 quartos, não? Só 5 quartos, tá certo. Menos com menos dá mais. Tem um coeficiente de 5 quartos aqui. Bem observado. Além dessa observação do Samuel, algum outro ponto complicado? Alguma coisa que vocês não perceberam?
Podemos seguir? Ora, isso vai me dar, então, um somatório com n de 0 até infinito, de AN que multiplica n mais S, que multiplica n mais S menos 1. Eu vou incorporar esse x2 dentro desse somatório. Aí eu vou eliminar x ao quadrado com x elevado a menos 2. Na segunda parcela, eu tenho x, que pode ser incorporado dentro desse somatório e eliminado com x elevado a menos 1. E aí sobraria a mesma potência x elevado a n mais s, no primeiro e no segundo somatório. Então eu não vou ser bobo, não. Eu já vou poupar essa etapa. Isso aqui vai me dar menos a n, que multiplica n mais s. Esses dois caras vão multiplicar x elevado a n mais s. Mas ainda tem um terceiro, porque eu ainda tenho 5/4 que multiplica a n, e esse cara multiplica x elevado a n mais s. Aliás, esse cara não. Todos eles multiplicam x elevado a n mais s. Eu só não posso fazer isso nesse cara, que carrega a potência x elevado a n mais s, mas ele é multiplicado por x ao quadrado. Porque ao incorporar o x ao quadrado dentro desse somatório, eu não consigo eliminar potência nenhuma. Na verdade, eu vou gerar uma potência nova. Então, isso aqui vai me dar menos um somatório com n indo de 0 até infinito, de AN vezes x elevado a n mais s mais 2 unidades. Isso aqui tem que ser igual a 0. Tudo bem? A gente percebe que a faixa de variação dos dois somatórios é a mesma, mas as potências não são as mesmas. Então, eu preciso tornar os dois somatórios escritos na mesma potência de S. Esse aqui está começando em n mais S mais 2 unidades. Esse aqui começa em n mais S. Então, no segundo somatório, eu vou fazer aquela mudança de variáveis. Eu vou fazer n mais S mais 2 unidades igual a m mais S. Então, o m vale n mais 2 unidades. O n, portanto, é o índice m menos 2 unidades. E, portanto, quando eu faço o n igual a 0, eu obrigo que o m comece em 2. Então, eu vou ter um somatório com n indo de 0 até infinito de AN que multiplica n mais s ao quadrado menos n mais s. O que eu fiz aqui? Multipliquei n mais s por n mais s. Deu n mais s ao quadrado. Multipliquei n mais s por menos 1. Deu menos n mais s. E aqui eu tenho no próximo termo, novamente, menos n mais s. Portanto, aqui vai dar menos 2 vezes n mais s. E o AN já foi colocado em evidência. Mais 5/4, que multiplica x elevado a n mais s. Menos somatório com n indo de 0 até infinito, do que? Vamos agora verificar o que vai acontecer. Agora a gente já vai começar a mudar as coisas, né? No índice n, o somatório começa em 0. Mas no índice m, ele vai começar em 2. Então, m indo de 2 até infinito. Do a, n, mas o n de forma geral é m menos 2 unidades, vezes x elevado a n mais s mais 2 unidades.
Mas o n mais 2 eu chamei de m. X elevado a m mais s. Isso aqui tem que ser feito igual a zero. E agora? Eu tenho a mesma potência em x nos dois somatórios. Só que o primeiro somatório tem a contagem aberta em 0, o segundo tem a contagem aberta em 2. Então, agora eu tenho que tornar os somatórios compatíveis. Eu vou descontar naquele somatório que é aberto em n igual a 0, o termo com n valendo 0 e o termo com n valendo 1. Então, eu vou ficar com A0, que multiplica s ao quadrado, menos 2s, mais 5 dividido por 4, vezes x elevado a s. É o que vai resultar desse cara se o n for feito igual a 0. Mais A1 que multiplica. Aí eu não posso ser tão simplista não, né? 1 mais s elevado ao quadrado, menos 2 que multiplica 1 mais s mais 5 quartos, vezes x elevado a 1 mais s. Menos, melhor, mais. Um somatório com n indo de 0 a infinito, de AN que multiplica n mais s ao quadrado, menos 2 vezes n mais s, mais 5 quartos. Aliás, um pequeno errinho aqui, esse somatório não começa em n igual a 0, começa em n igual a 2. Tá certo? Que eu descontei nesse somatório o termo com n igual a 0 e o termo com n igual a 1. Ok? Mais 5 quartos. Nesse segundo somatório, eu vou utilizar aquele mesmo expediente. O m vai se tornar um n novamente. Tem um sinalzinho negativo. Então, vamos ficar com menos a n menos 2. Porque o m foi feito igual a n. E tudo isso multiplica x elevado a n mais s. E isso aqui vai dar 0 como resultado. Ok? Eu não vou continuar a partir desse ponto, não. Tá certo? Então, aqui eu vou deixar que vocês continuem. Então, terminem esse problema. Qual é a sequência? Primeiro, você, por padrão no método de Frobenius, você vai assumir que o A0 é diferente de 0. Ao assumir que o A0 é diferente de 0, você vai tentar obter os valores de AS. A partir do quê? Do anulamento do coeficiente de x elevado a s. Então, S2 menos 2s mais 5 quartos vai ser feito igual a 0. Resolva essa equação indicial e determine quem é o S1, quem é o S2. Tome esses valores do S1 e do S2 e substitua no termo de ordem 1. Então, vamos determinar quem é o A1 a partir de S1 e S2. Provavelmente, o A1 será igual a 0. Ou seja, você só vai conseguir anular a potência de x elevado a 1 mais s se o termo A1 for feito igual a 0. Porque esse polinômio em S aqui do segundo grau não vai se anular, eu creio, com os valores de S1 e S2 que você vai encontrar. Tenho quase certeza que não vão se anular. Tá certo? Na verdade, eu já vou até dar os valores para vocês. O S1 ele vai dar 5 meios. O S2 ele vai dar menos meio.
São dois valores diferentes. Mas observem que a diferença entre eles não dá uma fração ou um número irracional. Ela vai dar um número inteiro. Você vai ter 5 meios menos meio. Menos com menos dá mais. Isso aqui vai dar 6 por 2, que é 3. Se a diferença dá um número inteiro, você vai buscar no comentário que eu fiz agora há pouco a solução do tipo 2. Você vai encontrar uma primeira solução para o maior valor de S1 e a segunda solução vai depender da primeira e vai ter uma correção do tipo logaritmo. E aí vem o passo 3. Construa a relação de recorrência. Para quê? Para n maior ou igual a 2. Você vai escrever o AN como algum coeficiente que vocês vão determinar quanto é que é, ele vai sair daqui de cima mesmo, né? Exigindo que esse coeficiente seja igual a 0. Ele vai ser alguma coisa que multiplica o AN menos 2. Só que essa relação só vai ser válida para n maior ou igual a 2. Tá certo? Os ímpares vocês podem ter certeza. Eles serão todos iguais a 0. Vocês vão concluir que o A1 é 0. Então, a semente da solução com índices ímpares, ela vai ser nula. O A1 é 0, vai provocar com que o A3 seja 0, o A5 seja 0, o A7 seja 0 e assim por diante. Tá certo? Você só vai ter as soluções do tipo par. Tá certo? Tanto para a primeira solução quanto para a segunda. Coeficientes ímpares não vai ter. Tá joia? Bom, minha gente, da minha parte eu vou encerrar por aqui. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém que tem algum comentário? Pode. Diga, Samuel. Tem como só subir ali um pouquinho ali, acima só dessa linha aí, por gentileza? Aqui? Isso. Aí, nesse segundo somatório, né, era o somatório que a gente tinha o M, né, e daí a gente substituiu pelo N, né, aquela Isso. relação, né, com essa relação do início da soma, né. Eu tinha esse primeiro somatório com o N aberto em 0. E um segundo somatório com o M aberto em 2. Você vai pegar o somatório que tem a faixa maior e vai descontar tudo que tem nele que não tem no segundo. Então, vai ter o termo A0, vai ter o termo A1. Parou. Agora, você vai começar com um somatório que vem com N igual a 2. Aí, você pode dizer que essa segunda soma, o índice M pode ser chamado de N tranquilamente, porque é a mesma faixa de variação no primeiro e no segundo somatório. Então, você pode usar o mesmo índice. Então, o que era AM menos 2 tornou-se AM menos 2, mas para N a partir de 2. Ah, sim. Show. Uhum. Tá certo? Tá certo. Essa segunda soma só vale para M para o índice a partir de 2. A primeira vale para o N igual a 0, mas você desconta. Tudo que tem na primeira soma e não tem na segunda, você vai ter que colocar à parte. E é exatamente daqui que você vai obter os possíveis valores de S no método de Frobenius. Beleza. Tudo bem? Uhum. Encerrando a